A próxima hora é dedicada à proclamação do grande amor de Jesus Cristo, que de graça dá a água da vida a todo o sedento. Hoje, de Baton Rouge, na Louisiana, da Conferência de Avivamento, no Centro de Adoração da Família. Jesus vai voltar logo. Sua vinda está provavelmente mais próxima do que podemos imaginar. Como a mulher grávida conta os dias para dar à luz, assim nós contamos os dias até que os céus se abram, anunciando um novo dia que passaremos num lugar chamado céu. Vamos agora para o início do culto. Joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. Thus surround the throne, and thus surround the throne.
até o fim. Eu comecei com Jesus e vou até o fim. Aleluia! 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 Vamos louvar o Senhor. Vamos todos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Oh, I want to see upon His face, then to sing Sing it one more time and worship Him. Worship Him. Oh, I want to see. His Why don't you praise that holy name? Worthy of all the praise. Lord God of all the time. Hallelujah. Praise God. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao santo nome de Jesus. Podem assentar-se, Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Mestre. Saibam que Francis e eu queremos expressar o quanto amamos vocês e quanto estamos felizes por estarmos aqui no Brasil para dizer a vocês que Jesus salva. Eu sei que, querida, que temos muita gente que assiste toda semana e essa audiência continua crescendo mais e mais. E eu estou feliz que você está comigo hoje. Yo también me gozo. Eu quero orar agora. Sí. Eu quero buscar a Deus e pedir que Ele nos atenda, porque nós cremos que Ele é capaz. Jesus disse: se pedirmos algo em seu nome, Ele responderá. E eu sei que alguns que nos veem têm problema físico. Sei que outros de vocês têm problemas financeiros ou problemas no lar, seja o que for. Jesus Cristo é a resposta para todos os seus problemas. Então, eu desejo, neste momento, ir até ao trono da graça. Graças a Deus, porque é um trono de graça. Ele nunca condenará você. Ele nunca ferirá você. Você não precisa temer quando for diante dele, porque Ele o ama. Pai Celestial, nós chegamos a Ti hoje e só chegamos a Ti por causa da graça, da morte, do sepultamento, ressurreição e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos pedir por esses que nos assistem
e que se juntam a nós nesta hora, precisando de um milagre. Esta não é, Senhor, uma oração formal. Neste momento, muitos que assistem estão sofrendo. E eles necessitam de ajuda. Ajuda que só Tu podes dar. Não estamos apenas falando. Sentimos sua dor, sua luta e necessidade. Estou pedindo agora mesmo, no nome de Jesus Cristo, que milagres aconteçam como nunca antes na vida dos homens, mulheres, dos meninos e meninas. Eu te peço, no santo e precioso nome de Jesus, que seja operada agora a cura para todos os corpos físicos e salvação para as almas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, se tornarão como a lã. Atende nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, eu quero pedir que orem por nós. Sempre que o programa for apresentado, nós precisaremos muito das suas orações também. Peço que fale também a outros sobre o programa. Convide-os para ver. Estamos aqui com um propósito, que é o de exaltar o nome de Jesus Cristo. Não importa qual igreja pertença ou talvez não pertença a nenhuma. Estamos contentes por estar conosco. E quando encerrar estas palavras neste momento, queremos dizer que amamos você, dizemos de coração, amamos você. Obrigado, Deus o abençoe. E agora voltamos para a conferência no Centro de Adoração da Família, onde o culto continua. É um hino que apareceu na década dos 50. Foi escrito por André Maier. Ele diz isso. Although he has millions of stars to think about, although the sun, the moon and the stars are in his care, how wonderful to know wherever you may go, he can be reached just by a whispered prayer. It matters to him about you, yes it does. Your heartaches, your burdens he shares, regardless of what you may do. He wants you, he loves you, he cares. It matters to him about you. Yes, it does. Believe it because it is true. If we cling to his hand, he'll understand, for it matters to him about you. Hallelujah.
matters to him about you. Your heartaches, your sorrows, he cares. Yes, he does. Regardless of what you may do, he wants you, he loves you, he cares. It matters to him about you. Oh, believe it, because it is true. If we cling to his hand, he'll understand, for it matters to him about you. If we cling to his hand, oh, he'll understand, for it matters to him about you. A esperança do arrebatamento deveria ser um motivo para todo um crente viver uma vida pura. Hoje, a esperança que purifica. Muito obrigado. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Glória a Deus, Ele se preocupa com você. Aleluia. O texto básico que vou usar é o que acabei de mencionar, mas vou citar também 1 João, capítulo 2, versículo 28, e depois o capítulo 3, versículo 2, e o versículo 3 da primeira epístola de João. Vou ler esse texto depois. Paulo escreveu estas palavras dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Depois ele disse no capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O título da minha mensagem é de 1 João, a esperança que purifica. Nós vamos falar hoje sobre a esperança que purifica. Há alguns anos tive a oportunidade de ir a Costa Rica e fomos visitar uma das escolas que o ministério tinha construído ali. E quando chegamos lá, eu não sei quantas escolas nós construímos em Costa Rica. Quantas? 6. O Dave disse 6. E o local estava lotado de crianças. Eu não sei quantas crianças estavam lá. A maioria delas eram as mais pobres possíveis. E os pais delas imploravam a direção da escola dizendo: por favor, aceitem meu filho ou minha filha, pois não temos oportunidade de dar-lhes boa educação.
penso nisso e sinto um nó na garganta. E quando estávamos lá, os prédios tinham sido terminados uns 4 meses antes. Eles estavam no primeiro semestre e eles disseram: você pode falar aos professores? Eu disse: claro que sim. Então eles chamaram os professores para uma pequena sala e acho que estavam ali sentados umas 25 ou 30 pessoas e estava cheia. E eu descobri depois que a maioria das professoras ali tinham sido freiras anteriormente e que foram salvas, todas elas, através do nosso programa de televisão, e tinham sido expulsas da igreja e tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E viviam para Jesus, e eu fiquei sabendo que tinham sido desprezadas por suas famílias como se elas já não existissem. Seus pais, seus irmãos, seus amigos as ignoravam totalmente, cortaram qualquer contato e seus familiares as trataram como se estivessem mortas. Seus antigos amigos não falavam com elas e não se comunicavam de maneira alguma. E eu soube disso depois que havia pregado, mas então eu disse: é claro. E o Espírito Santo, porém, sabia exatamente o que elas precisavam, porque estavam carregando um peso muito grande. E em nossa cruzada de Miami, umas semanas atrás, vi uma delas. Ela estava lá, está pastoreando uma igreja em Miami. E quero que saibam que ela é uma bênção real. Pois bem, quando eu me levantei para falar, uma daquelas senhoras missionárias interpretou o sermão para mim. E de repente houve uma unção do Espírito Santo. Enquanto eu falava, eu estava quebrantado diante da presença de Deus. Aquela jovem que interpretava quase não podia falar de tanta emoção. A presença de Deus invadiu aquele lugar e todos os professores começaram a louvar e adorar a Deus. E durante aquele tempo o Espírito Santo é que agiu e não nós. E você sabe do que eu estou falando. Por meia hora sentimos a presença de Deus e quando acabei, eles me falaram das grandes necessidades pelas quais estavam passando, das lutas e dos sofrimentos que tinham. E como em poucos minutos o Espírito Santo curou a ferida, o sofrimento e curou-os. Aquela dor os deixou e alguns de vocês aqui entendem o que eu estou dizendo. Foi como se o Senhor dissesse: agora eu serei seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha e seus amigos. Serei isso para você. E o Espírito de Deus começou a agir e hoje eu creio que o Senhor está operando uma obra na igreja. Creio que Ele está operando algo que irá estarrecer o corpo de Cristo, que agora tem tão pouco conhecimento da magnitude do que já está começando a acontecer. Eu creio assim: Satanás se voltará contra nós, mas ele nunca se simpatizou conosco, por isso vai agir assim. Mas Deus vai realizar a obra que Ele disse que realizaria. Mas eu sei, como já enfatizei ontem em minha mensagem, que estamos chegando ao fim. É verdade. Tudo indica que estamos chegando ao finalzinho. Este é o final dos tempos, senhoras e senhores. Estamos chegando a um finale. É verdade. Não estamos apenas ensaiando, estamos chegando ao fim. Ouça o que eu estou dizendo, pois é verdade. Sei que o arrebatamento irá acontecer. E é sobre isso que quero pregar hoje, porque o mais importante é você estar pronto para o arrebatamento. Estar pronto quando a trombeta de Deus soar e pronto quando Jesus disser: venha meu querido, venha meu amado. Porém, a grande verdade é que hoje esta importante doutrina não é pregada com frequência em muitos meios. E sei que durante os últimos
meses, muitos ensinaram a este respeito, mais do que é costume, por causa de uma pessoa que deu uma data específica. Eu não vou dizer nada a respeito desta pessoa, porque eu mesmo já cometi erros e não tenho o direito de dizer nada contra outra pessoa. Mas graças a Deus que por isso muitos começaram a pensar na vinda de Cristo. Muitos começaram a pensar no arrebatamento. E eu não vou marcar uma data hoje, mas quero dizer aquilo que Paulo disse, e que é muito importante. Ele nos dá uma ideia de quando este evento tão importante, este evento tão chocante, que o mundo jamais conheceu e que será algo mundial, irá acontecer, e como irá chamar a atenção de todos. E pense nisso. Se você quer chamar a atenção do planeta, quer chamar a sua atenção, não há nada melhor do que o desaparecimento de milhões e milhões de seres humanos em um instante. Todos os noticiários do mundo lutando para encontrar a resposta, pois é algo que eles não conhecem, que não está nos seus livros de teologia ou seus livros de filosofia, e tem que ir à palavra de Deus para descobrir que milhões deixaram este planeta e estão com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paulo nos dá uma ideia das coisas que irão acontecer durante este importante evento. Ele fala sobre o arrebatamento, fala sobre o período da grande tribulação, a batalha do Armagedon, o advento do anticristo, a vinda do dia do Senhor e todas essas coisas. E ele disse algo que nos leva a conhecer todos os fatos que irão acontecer nesse texto. Ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E, meu amigo, eles já estão começando a dizer paz e segurança. Esta é a palavra mais usada nas nações do mundo de hoje, paz e segurança. É claro que ele está se referindo aos tempos do anticristo, e nós não vamos falar disso agora. Mas há muitas pessoas iniciando um movimento de paz, e o senhor Gorbachev está usando a palavra paz como nunca. Estive na União Soviética uns anos atrás e fiquei no grande Hotel Metropol, que é o maior do mundo, com 5.000 apartamentos, bem perto do Kremlin. Nós comíamos todos os dias no terraço e ficávamos olhando para o Kremlin. Eu olhava para aquele lugar e via aquele prédio enorme todos os dias. E ficava pensando: Senhor, como é que um lugar deste tamanho custou em imposto para os americanos mais de 2 trilhões de dólares? Pense no que eu disse, aquele lugar ali custou em imposto para a América, creio que mais de 2 trilhões de dólares. Vocês podem imaginar algo assim? E agora Gorbachev está pedindo paz. E todo mundo está pedindo paz. Então Paulo fez esta declaração e disse o seguinte: eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. E ele usa o termo que realmente explica o que quis dizer. Como vem a dor, aqui está para dar a luz. Ele quer dizer o seguinte: ele está dando o exemplo da mulher que está esperando um nenê. Ele não falou, mas eu estou dizendo que mesmo em nossos dias, com a ciência moderna, ela não sabe quando é que o nenê vai nascer. Ela sabe que é um período de 9 meses, mas até com a tecnologia moderna, a ciência não sabe a hora, e não sabe o dia, e não sabe qual é a semana que o nenê vai nascer. A própria mãe não sabe, mas ela sabe que está chegando a hora.
Ela sabe quando está perto, mesmo quando os médicos não estão sabendo. Ela sabe e diz assim: pode não ser hoje, nem tampouco amanhã, mas sei que virá e será breve. Ele está na posição e eu sei que logo ele irá nascer. E com isso aprendemos que, apesar de não sabermos o dia, a hora, a semana, ou o mês, ou mesmo o ano em que o arrebatamento vai acontecer, sabemos que é iminente e está próximo. Meu amigo, quero dizer a você que esta aplicação que o apóstolo Paulo fez está ligada àquilo que estamos dizendo. Jesus virá em breve. Sua vinda está mais próxima do que qualquer um de nós pode imaginar. O arrebatamento da igreja, aquele dia em que todo filho de Deus irá estar com Jesus, está bem próximo. Ele não vai demorar. E nós sabemos disso por causa dos eventos em nossos dias, das coisas que estão começando a acontecer hoje em dia. Sua vinda está bem próxima, sua vinda está próxima, e eu estou esperando que o arrebatamento aconteça a qualquer momento. Mas como Paulo disse, não façam como a igreja de Tessalônica, não façam isso, não digam bem, eu não vou fazer nada, pois sua vinda está bem próxima. E para que é que eu vou trabalhar se o arrebatamento é iminente? E é este o problema de marcar uma data. Um homem me escreveu quando fazíamos a faculdade e disse: para que fazer isso? O arrebatamento está próximo, mas isso não é bíblico, não é uma atitude correta. Jesus disse: eu não vou dizer exatamente quando vou chegar. Naquele tempo nem ele sabia. Você diz: mas se ele é Deus? Sim, ele é Deus manifesto na carne, mas nunca usou seus poderes divinos. Ele só usou quando o Espírito Santo disse a ele que o Pai queria que ele soubesse. Ele disse: assim eu mesmo não sei, o Pai sabe, mas na verdade isto não é problema seu. Você precisa trabalhar até que eu venha. Você precisa estar pronto, você precisa trabalhar até a trombeta de Deus soar, para espalhar o evangelho por todo o mundo e continuar a viver para o Senhor Jesus Cristo e levar avante a obra de Deus. Mas eu quero dizer, amigo, que estamos no 9º mês. E você pode garantir que estamos no 9º mês. Agora vamos ler aqui em 1 João e ver o que ele diz no livro que tem o seu nome. 1 João, capítulo 2. E quero ler no versículo 28. E é isso que ele disse: filhinhos, agora pois, ele estava falando do arrebatamento. Ele disse: permanecei nele, para que quando ele se manifestar, ele está falando da hora em que a trombeta irá soar. Este texto fala do arrebatamento e João nos fala mais sobre isso do que o apóstolo Paulo falou. Ele diz: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Primeiro vamos ver esta parte. Ele diz: permanecei nele. Ele está falando sobre permanecer, porque ele escreveu aqui em João capítulo 15, quando estava falando sobre a videira que deveria produzir ramos, e os ramos deveriam produzir fruto. Se você permanecer nele, você irá dar fruto. Ele disse que poda aqueles que dão fruto, para que deem mais fruto. Você entendeu? Ele poda a árvore que dá fruto. Talvez você diga: estou com muitas lutas, Jimmy Swaggart, tem sido difícil e amo a Deus de todo o coração. Eu sei. Ele o está podando para você dar mais fruto. Ele quer podar, ele quer tirar todo o excesso, ele quer que você chegue a produzir mais fruto.
E os ramos que não dão fruto, é disso que eu estou falando, ele vai operar na igreja. Os ramos que não dão fruto serão todos podados e lançados na fogueira. Ele disse: permanecei em mim, permanecei em mim. Como eu sou um evangelista, quero que todo filho de Deus tenha vitória. Eu quero que todo crente vença cada fraqueza que há em sua vida. Este é o meu chamado. Esta é a parte da mensagem que Deus me deu. Eu quero isso. Eu trabalho assim, especialmente agora. Não vou dar detalhes, mas especialmente agora. Eu quero que você vença todos os seus problemas. Ouçam com atenção. Nós sabemos que a vida cristã é uma vida de liberdade. Jesus liberta o cativo. É uma vida livre, e essa vida livre produz nova vida e dá fruto. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa liberdade que Ele nos dá, esta nova vida, produz fruto e nos ajuda a ser como Cristo. E a coisa que eu mais quero no mundo é ver todos os filhos de Deus livres. Eu já busquei a Deus, já orei, já chorei, já clamei e já disse: Senhor, que fórmula posso dar a eles? O que posso dizer a eles para que tenham um exemplo concreto de como obter uma vitória completa em todos os aspectos da vida cristã e do andar cristão? Mas não existe uma fórmula neste livro. Você percebeu que não existe? Eu já procurei, eu já chorei, eu já clamei e eu já experimentei esta libertação, já experimentei o milagre da nova vida. Eu sei do que estou falando, mas é difícil poder falar com você. É muito difícil. Eu estou pregando há quase 35 anos e eu tropeço quando tento explicar. E vou para a Bíblia. E eu vou para a Bíblia, que é o nosso mapa. Você diz: mas Jimmy Swaggart, você diz aquelas palavras quando ora para as pessoas poderem ser salvas, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso não é uma fórmula de vitória, mas para aceitar Jesus como Salvador. E é isto que este livro diz. Quando vou ao apóstolo Paulo, penso, claro que ele vai me dizer: eu quero saber a fórmula, eu quero saber exatamente o que fazer. A, faça isso. B, faça isso. C, faça isso. Mas não é assim. Quando Paulo chegou neste mesmo ponto, você sabe o que ele fez? Ele contou a história 3 vezes no livro de Atos de como foi salvo, e uma vez no livro de Gálatas. 4 vezes. Ele disse: eu era fariseu, estava perdido, ia indo para Damasco, e eu estava perseguindo a igreja, e eu vi Jesus. Ele apareceu a mim, e quando apareceu, ele mudou minha vida. Eu já chorei, solucei, já orei, já li, estudei sobre isso e já andei em frente à minha casa dizendo: Deus, eu preciso dizer a eles, tu tens que me mostrar qual é a fórmula. Eles devem orar muito? Ou então o que devo dizer a eles? E então o Espírito Santo falou comigo o que vou dizer a você. A razão porque não há uma fórmula aqui, a razão porque não há um meio, é porque ele não está lidando com máquinas, não está lidando com equação matemática, não está lidando com fórmula química, não está lidando com robôs ou autômatos, está lidando com seres humanos, está lidando com homens, mulheres e crianças, e cada um aqui é diferente.
todos nós aqui somos diferentes. Glória a Deus. Por isso Paulo não podia dar uma fórmula, porque não existem fórmulas. Então qual é a resposta? A resposta é encontrar Jesus. Encontrar Jesus. Quando você encontra Jesus Cristo, uma grande transformação acontece em seu coração e em toda a sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Glória a Deus. Você diz, tem o problema de cigarro, Jesus é a resposta. Tem o problema de perversão sexual, Jesus é a resposta. Tem o problema com o álcool, Jesus é a resposta. Tem o problema de temperamento, Jesus é a resposta. Tem o problema de ciúmes, Jesus Cristo é a resposta. Você sabe por que reagiu hoje quando o pastor Trotter pregou esta manhã e falou sobre Herbert Buffon? Eu estava sentado ali e de repente comecei a chorar, e eu chorei o dia todo. Você diz, isso não me afetou assim, não sei quem você é. Sabe por quê? Porque esta é a história da redenção. É uma história de vitória. Cada um aqui, cada um pela televisão que conhece a Jesus, tem o seu próprio milagre. Algo que foi feito para você, Ele o alcançou e levantou você como Ele não levantou ninguém. Glória a Deus. Ele fortaleceu você e Ele opera em você de acordo com o que você é, conforme seus sofrimentos e suas dores. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que ao testemunhar às pessoas, se você tentar convencê-las intelectualmente, está apenas começando uma discussão. Mas quando você diz, eu cambaleava bêbado e estava perdido, mas aceitei Jesus e Ele mudou a minha vida. Quando diz a eles, eu estava vazio, eu não sabia para onde ir, mas aceitei Jesus e Ele me mudou. Eles o aceitarão, eles começarão a tremer, seus corações baterão rápido, porque Jesus é a resposta, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta. Cada um deles é uma história de milagre. Todos nós sabemos que Paulo era um homem intelectual. Aquele homem era um intelectual. Ele conhecia as filosofias dos filósofos gregos. Ele conhecia mesmo. Ele sabia as leis judaicas, talvez como nenhum outro homem desta terra. E porque mostrou seu conhecimento para os intelectuais de Atenas, ali ele não estabeleceu uma igreja. Eu quero falar um pouco sobre isso, é interessante. Ele não estabeleceu nenhuma igreja em Atenas. Quando falou da ressurreição, quero falar disso um pouco. Eles tinham uma escola de filósofos em Atenas. Atenas era a capital cultural, intelectual e filosófica do mundo de então. Roma tinha o poder militar e político. Atenas era o lugar do aprendizado. Se você andasse pela cidade, se fosse ao mercado, sem dúvida iria debater e fazer um discurso e falar com todos sobre suas ideias. E se achavam que você tinha uma nova filosofia, eles o levavam para o Areópago para poder arrazoar em frente dos maiores filósofos do mundo. E é isso que lemos no livro de Atos, quando Paulo estava no Areópago. Na verdade foi um teste. Ali estavam os mais sábios e os maiores intelectuais de todo o mundo.
olhando para Paulo, o que ele tem para dizer. Eram os seguidores de Sócrates, Aristóteles e Platão. E Paulo começou a falar do Deus desconhecido, que eles ergueram um monumento. É Ele que vos anuncio. Depois ele falou da ressurreição de Jesus Cristo, e quando mencionou a ressurreição, eles começaram a zombar dele. Começaram a escarnecer, dizendo: seu tolo, você nem sabe do que está falando. Onde já se viu alguém levantar dos mortos? E o expulsaram. Ele não criou nenhuma igreja ali. Quando escreveu uma carta para os coríntios, ele disse: minha pregação não é em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de poder e de demonstração do Espírito Santo. E declaro a vocês que foi na cruz que Jesus Cristo foi glorificado. Foi na cruz. Aleluia! Eu o glorificarei porque foi na cruz que Ele me redimiu. Então, quando perguntavam como recebê-lo, ele dizia como foi salvo. E disse isso 4 vezes. Disse em Atos, 3 vezes em Atos e 1 vez em Gálatas. A resposta é Jesus. Você diz: mas isso é simples, eu quero algo mais que isso. Não precisa mais que isso. Mas espere, deixe-me ajudá-lo um pouco. Perdoe-me, mas vou interrompê-lo agora. O homem não está satisfeito com isso, sabe? O homem quer fazer uma religião e adicionar coisas. Por exemplo, Paulo foi para Jerusalém e levou Tito. Tito era grego, Tito já era salvo e cheio do Espírito Santo. E as pessoas em Jerusalém disseram a Tito: você progrediu bastante e isso é lindo, é ótimo, maravilhoso, mas falta uma coisinha. O que é? Ele disse. Bem, é a circuncisão. O que é isso? Nós sabemos. Para você ser aceito, precisa ser circuncidado, e então será um de nós e terá todas as promessas de Deus. Sabemos que aceitou Jesus e que agora é crente, sabemos disso, mas para completar tem que ser circuncidado. Paulo disse: e daí? E a confusão começou. Nada é pior que o inferno religioso. Entendeu? Se você for para o inferno, ele vai colocá-lo no meio dos pastores. E vai ser um inferno, amigo. E um monte de crentes. Quando você for para o céu, estará no meio de bêbados e drogados que foram salvos e libertos, e pessoas transformadas pelo poder do Todo-Poderoso. Glória! Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Jesus pagou o preço, tudo devo a Ele. A mancha do pecado ficou branca como a neve. Se a igreja no mundo todo resolvesse rasgar os livros com todas as suas regras e leis, se os rasgasse e os jogasse fora e só pregasse sobre Jesus, 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 talvez você não entenda a justificação, mas sabe que é salvo e que está mudado e que o poder do Evangelho é que transforma as vidas através de Jesus Cristo. Quero que você julgue este ministério. Quero que você julgue este ministério por uma coisa:
Por uma coisa, primeiro vou dizer como não quero que você o julgue. Se vai julgar pelas notícias, tem cabeça de repolho. Se vai julgar pela denominação a qual pertencemos, será pior. Você entendeu o que eu disse? A verdade é que Deus não se interessa por denominações. Ele não se interessa pela comunhão do evangelismo mundial. Ele se interessa por homens e mulheres que serão vasos, que serão salvos e cheios do Espírito Santo e serão chamados para serem exemplos de Cristo e mostrarão o amor de Deus ao mundo perdido e preso ao inferno. Permanecei nele. Ele não disse na comunhão do evangelismo mundial? Você notou isso? Você diz, você acabou de começar? A minha igreja existe desde 1892. Então qual era a sua igreja anterior? A minha igreja começou quando Deus olhou para esta pobre raça humana e disse: eu vou mandar alguém para redimir o homem e para tirá-lo desse pecado todo. Jesus disse: permanecei em mim, não na igreja católica, não na igreja protestante, não na minha ou na sua igreja, mas Jesus, 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 Jesus. Jesus Cristo é o cabeça. Paulo diz isso em Colossenses 2. Ele é o cabeça, ele não é. Qual é a palavra que eu quero? Não é. Como é? Emérito. O que quer dizer? Pastor emérito. Um pastor emérito é aquele que não trabalha, somente observa as coisas. Ele não é o cabeça emérito. Jesus é o que dirige, é o diretor administrativo. Ele é o que está envolvido em todas as partes da igreja. Julgue este ministério pelos frutos que este ministério produz. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Um homem se aproximou de mim e disse: 4 anos atrás eu estava indo para o inferno, mas assisti aquele programa da TV e Jesus salvou minha alma. É desse fruto que eu estou falando, é desse fruto que eu estou falando. Esse homem aqui é o que Paulo disse: José estava perdido sem Deus, mas hoje está salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Fruto, 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 é disso que eu estou falando. Olhe para o fruto deste ministério. Glória a Deus, levar pessoas a Jesus Cristo. Jesus disse: permanecer em mim. Se permanecer nele, produzirá fruto. Aleluia. Permanecei em mim. Permanecei em mim. Ser encontrado em Cristo na sua vinda é o maior resultado da esperança que purifica. Na próxima semana, a conclusão desta mensagem. Nos últimos 2 anos, 1 milhão de pessoas nos escreveram pedindo o livro A um Novo Nome Escrito na Glória, quando elas tomaram a maior decisão de suas vidas, recebendo Jesus Cristo como Salvador pessoal. Este pequeno livro ajuda você no início de sua vida cristã. Ele começa com o plano da salvação e fala do amor de Jesus e como ele deseja que o conheçamos. Este livreto também ensina qual a base da vida cristã e como a leitura bíblica diária pode ajudá-lo a crescer na fé e compreender todos os benefícios à disposição dos filhos de Deus. A frequência à igreja é outro aspecto da vida cristã ensinado também neste livreto, bem como saber encontrar a igreja certa. Estes são apenas alguns assuntos mencionados no livro A um Novo Nome Escrito na Glória.
Queremos enviá-lo gratuitamente a você. O endereço é o que aparece na tela.